Boa noite, sou o Anderson do curso de Design de Jogos e Entretenimento Digital. Estou aqui para apresentar o ticket do sétimo período. O meu projeto se chama Merge and Defend. Vamos começar com o memorando. Eu vou precisar de um pouco mais tempo do que o esperado, porque nessa parte do memorando, porque eu acabei modificando ele por completo. O meu projeto anterior do semestre passado era um jogo de rítmico, 2D, possivelmente vocês vão lembrar, mas acabei optando por esse por uma melhor facilidade e tudo mais. A minha habilidade de programação melhorou um pouco com o tempo e esse é um gênero que eu estou muito mais familiarizado e que eu sei que a Unity não vai dar tanto problema quanto deu no último semestre, né? Enfim, só deixa eu checar se está gravando de verdade. Beleza, está gravando, tá bom. Memorando. O resumo do memorando, falando sobre o que a pesquisa visa, né? Para que ela foi feita. Para mostrar termos práticos e seguindo o método de feedback necessários, e mostrar vários feedbacks existentes, os mais usados, os menos usados e os problemas que causam não usar eles. E basicamente a minha pesquisa se tornou o que era antes de jogos rítmicos e o problema de serem todos parecidos, agora é a falta de feedbacks em jogos de qualquer gênero. A falta que eles fazem e o porquê eles são tão importantes, que é uma temática que foi difícil de achar conteúdo e justamente por isso que eu decidi ir atrás dela, por ser uma temática muito importante e pouco explicada por aí. Aqui a lista de ilustrações, o sumário. Eu vou enviar esse documento junto então eu não preciso me aprofundar muito nele, eu acredito, mas só para contextualizar sobre o que ele fala. Fala sobre a complexidade e a importância do feedback logo aqui no início. E cita alguns exemplos, como o da Zyra do Overwatch, que quanto mais ela leva dano, mais ela dá dano. E graças a isso eles fizeram um esquema visual que aumenta gradativamente conforme o dano que ela levou, né? E isso é um tipo de feedback visual que eu coloquei aqui como exemplo. Falei sobre os loops de feedback negativo e positivo, que são um tipo de feedback usado bastante no League of Legends, que o loop de feedback positivo é quando acrescenta bastante alguma coisa com o tempo, como se fosse uma relação de esforço e uma recompensa por isso. Como, por exemplo, a chamada bola de neve no League of Legends. Quando um personagem mata um outro personagem, ele ganha o dinheiro daquele personagem em si, o que deixa ele comprar mais itens na base, o que torna ele mais forte e pode fazer ele matar ainda mais para conseguir mais dinheiro, comprar mais item e assim sucessivamente. Isso se torna um loop positivo. Porém, ele é acompanhado por um mesmo loop positivo para dar uma certa quebra nisso, que enquanto está acontecendo essa bola de neve, o jogador que está matando as pessoas e ficando cada vez mais poderoso, ele vale cada vez mais dinheiro conforme mais ele tem pontuações dentro do jogo. O que faz, quando ele morrer, deixar a pessoa que matou ele, o time inimigo, mais forte. E com isso acaba a bola de neve e faz ficar mais equilibrado. O loop de feedback negativo é praticamente o oposto do loop positivo, como eu já escrevi aqui. Enquanto o loop positivo destabiliza, tipo, faz uma quebra na... Como é que é? Nos buffs e debuffs que tem lá dentro do jogo, né? Tipo, faz uma certa quebra no... em deixar médio, não deixar muito overpower alguém ou muito fraco alguém. Ele tá ali pra deixar na média. Enquanto o positivo tá ali pra deixar tudo bem absurdo. Tá. Ele serve para tirar as vantagens dos jogadores que estão na liderança. Um bom exemplo disso, eu citei ali o exemplo do basquete, mas vale citar também um exemplo que eu não coloquei ali, que é o do Mario Kart. Quando o jogador fica muito tempo na parte de trás, em último colocado, né? O jogador que está em último lugar, ele recebe uma casca de tartaruga azul, se eu não me engano, que vai diretamente no primeiro lugar e desestabiliza ele, faz ele ficar um tempo parado rodopiando, dando assim a oportunidade de outros passarem ele e dando mais coisinhas. Quanto mais na frente tu tá no jogo, do Mario Kart no caso,
mais tu ganha itens, menos itens de ataque e mais itens de defesa, enquanto os que estão atrás ganham bastante itens de ataque, justamente para tentar destabilizar quem está na frente. Enfim, isso é só um exemplo entre vários outros. O problema do projeto que eu coloquei foi, e a justificativa meio que casam um com o outro, que é que todo mundo precisa de bons feedbacks para conseguir ter bastante resultado, inclusive no mercado de trabalho, tanto no mercado de trabalho, quanto na vida social, quanto nos próprios jogos. Um jogo com feedback ruim não traz aquele famoso estado de flow, onde tu sente a recompensa, sente que fez algo de errado, sente que fez algo bom, e fica cada vez mais focado no jogo, e assim vai. A justificativa para a criação do projeto seria mostrar a importância de bons feedbacks nos jogos e tipo, fazendo uma mecânica que fique bem nítida a importância desses feedbacks, como por exemplo, no meu jogo que seria um Tower Defense, mostrar a range da torre sempre que o mouse estiver em cima dela, é um bom negócio. Acender a parte de baixo para mostrar que o teu mouse está em cima da torre em si, é um dos feedbacks necessários e assim por diante. O objetivo seria produzir um jogo 3D, Tower Defense, objetivo específico, fazer uma pesquisa sobre criação de VFX e Sound Effects para feedbacks, tudo mais, a importância, isso vai estar bem mais claro para ler com calma depois. Metodologia Scrum para testes e voltar a fazer, mapa conceitual, isso aqui eu já vou entrar em detalhe depois. Aqui a pesquisa de jogos concorrentes, eu coloquei vários jogos concorrentes de Tower Defense, porque eu mudei meu gênero, né, então o memorial ficou praticamente todo diferente do anterior. Kingdom Rush, o Anomaly, o Bloons TD, que é um jogo muito bom, o Defense Grid 2, todos eles têm algo em comum, que seria, obviamente, ser um Tower Defense, mas além disso, ter bastante visual effects e feedbacks positivos para os players. Eles não têm falta disso. Tem um grande exemplo que eu coloquei aqui também. Esse do TFT seria o meu personagem principal do meu jogo. Seria controlado assim como são controlados as pequenas lendas do Teamfight Tactics. Mas eu acabei por dar uma pausa nesse plano de colocar esse personagem principal no momento por falta de tempo e escopo, né? Aqui no Morph Defense, esse jogo aqui tem um tipo de UI feedback muito bom. Quando tu entra no modo de colocar a torre, aparece uma grid azul para te colocar e tudo mais. E eu cito aqui bastante dessas coisas que tem e comparo com o meu projeto. A história do Tower Defense, né? A pesquisa sobre o gênero escolhido. Conceituação e concepção do projeto. Aqui é onde eu falo bastante sobre o projeto em si. Eu falo do gênero inovador e desafiador que ele tem, que seria de misturar torres para conseguir uma torre ainda mais poderosa. Não ter a escolha de onde colocar a torre, eu vou mostrar melhor quando for apresentar o estado atual da build. A cada 10 rounds vem um boss que modifica grande parte do cenário. E depois disso, depois de matar esse boss, um outro boss aparece para ser apresentado. E depois dessa apresentação, troca de fase pro tema daquele boss. Por enquanto eu ainda só tenho o primeiro boss. Isso é só a ideia principal que eu tive. E esse boss é o Metal King. Ele é um robô que criou outros robozinhos e se auto-intitulou rei. Depois disso, ele dominou o local lá e fez várias construções de sucatas e tudo mais. Isso é mais pra parte da história do jogo, que também tá escrito aqui certinho. Mas a moral é que o mundo inteiro, a fase inteira até o round 10, onde trocaria de chefão, é baseada nele. Tudo com esquema de metal, robôs e coisas assim. Enquanto o outro boss, a vir ainda, trocaria o tema pra ele. No início do jogo, o jogador ganha 30 moedas para comprar as torres. Começando as torres custando 10. E assim que tu gasta esses 10, ele aumenta em 10 a próxima torre. Então a próxima vai ser 20, e depois 30, depois 40. Um método de não deixar o jogo super cheio de torres para todo lado. E os inimigos aumentam a quantidade de gold depois do 10º round. Todas as torres podem evoluir só 3 vezes, e elas só evoluem para níveis
parecidos com o delas, níveis iguais ao dela. Como, por exemplo, uma torre de nível 1 seria uma torre sem fusão. Uma torre de nível 2 é duas torres fundidas. E uma torre de nível 2 só pode se fundir com torre nível 2. Como eu dou o exemplo mais para baixo no mini GDD daqui. Painel semântico eu dividi em dois para o moodboard do cenário dos primeiros 10 rounds, que vai ser os únicos para esse projeto por escopo. Impossível modelar e fazer coisas para 3 bosses como eu tinha planejado antes. E eu separei também para um moodboard de estilo artístico, onde eu mostro temática mais cartunesca, low poly e tudo mais. Direção alternativa, eu estava em dúvida entre um Tower Defense, que foi o que eu escolhi, um side-scroller 2D, rítmico e dinâmico, que foi o do semestre passado, que não deu muito certo e eu acabei trocando para o Tower Defense 3D, ou um jogo de exploração e terror 3D. Esse jogo de exploração e terror 3D eu achei uma ideia muito boa, mas eu senti que eu não ia dar conta de programar e fazer tudo funcionar direitinho, devido a muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, trabalhos e tudo mais, eu não ia ter tempo suficiente para isso. Mas eu gostaria bastante de trabalhar nisso aqui. Alternativa escolhida foi a primeira opção, como eu já falei no início da apresentação. Aspectos mercadológicos e marketing, ainda vou trabalhar nisso, mas já escrevi um resumo do que eu quero que seja. Pesquisa sobre as tecnologias escolhidas, eu vou usar a Unity, obviamente por ter mais experiência com ela, 3 anos na faculdade usando só ela e mais uns 2 anos antes. O FL Studio para criação de música, o Photoshop para ilustrações, o Substance Painter para texturização e o Blender para modelagem. Interface, eu decidi ter uma interface mais clean, porque eu acho mais bonito e que não atrapalharia o gameplay do jogo. A interface ainda não está pronta, mas ela vai estar até o término até a entrega na próxima M. Os objetos vão ser, eu tirei já um print de dentro do moodboard, que eu já vou apresentar aqui melhor ele. Os inimigos, esse seria o exemplo de boss do boss que eu falei, do Metal King, que foi claramente inspirado no Bomb King do jogo do mesmo estúdio, criador do Smite, que eu acabei esquecendo o nome agora. Só checando se estava gravando ainda, porque eu apertei um botão aqui. As torres aqui, esse tipo de temática, cartoon e tudo mais. O primeiro protótipo do jogo, ele tá assim, com as interfaces desse jeito. Um fundinho preto, cleanzinho para cada coisa. Wave, aqui tá timer porque não estava em play, mas ele substitui quando entra em play no jogo. O número da wave, o tempo que falta e o tanto de inimigo que tem. Placeholder da torre por enquanto. Os códigos foram feitos por mim. E a consideração final, que foi uma pesquisa interessante, eu aprendi bastante sobre feedback com elas, coisas que eu não sabia, não fazia ideia. E sobre o uso de VFX para o mesmo, que eu ainda acho que preciso estudar ainda mais, muito mais, alguns anos de estudo aí para conseguir saber o que eu quero realmente entender. É a área que eu quero levar para minha vida, VFX, Sound Effects, enfim. E eu acho que o protótipo mostrou um potencial de um jogo simples para conseguir mostrar o poder que bons feedbacks têm, para fazer mesmo um jogo simples assim se tornar divertido e legal de jogar. Agora, saindo do memorial, o GDD, Document Design, Merge and Defend, análise de jogo, declaração da missão, aqui é a proposta, a declaração da missão, o tipo de jogo, plataforma, público-alvo, coisa que eu também falei no memorando. Aqui todas as torres que eu queria colocar no jogo, mas no momento só tem 4, que vão ser até o fim do jogo, eu vou trabalhar bastante nelas, ao invés de colocar uma gama grande de torres. Mas aqui estão todas as ideias que eu tive, caso queiram dar uma olhada e ver como elas se comportariam no jogo. A jogabilidade do modo single player, um resuminho da jogabilidade do jogo. Objetivos e recompensas do jogo e a dificuldade de cada. Quando a partida acabar, o jogador receberá dinheiro, gemas, pontos, dependendo de onde chegou. Isso é uma parte que vai estar bem mais descrita aqui, mas eu já vou dar um breve resumo. O jogo completo teria um sistema onde tu faria seu próprio deck com várias das torres que tu consegue, abrindo baús que vêm aleatoriamente, conforme a porcentagem de chance que ela tem, conforme a raridade. Por exemplo, vai de comum para raro, lendário, épico e assim por diante, tendo a própria porcentagem de chance de aparecer em cada baú que tem as próprias propriedades.
E depois disso, de fazer o deck, o jogador entra nesse modo de infinito para conseguir pontos, gemas e dinheiro para comprar ainda mais e assim sucessivamente até fazer o melhor deck possível. E quem sabe no futuro tem um modo PVP para poder deixar as coisas mais legais. Inimigos deixam dinheiro, como eu já falei, do dinheiro começa com 30, custa 10. Cada inimigo tem o próprio dinheiro que deixa lá, como por exemplo o Minion que dropa 5. Aqui cada Minions, eu por enquanto tenho 3, que é o Minion Berserker, o Berserker e o tanque. Não tenho o Minion Escudeiro, nem o Portal ainda, nem o Mini-Boss. O Boss Rei, que ainda vai ser implementado, ele ainda não está nesse protótipo, mas até o fim do jogo ele vai estar lá, até a entrega da M3. Modo de jogo só um single player infinito, mas gostaria que tivesse um PVP, pena que não dá tempo para isso. Sistema de pontuações, onde eu falo o que são as moedas, as gemas e os pontos só para aparecer no ranking, as gemas para comprar mais baús e coisas assim. E moedas são usadas dentro do jogo, não são usadas fora da gameplay, só dentro para comprar torres e possíveis upgrades. Esquema de controle, botão de comprar, clicar e arrastar a torre, rolar o scroll do mouse para zoom, WASD e encostar nas bordas para movimentar a câmera, que eu vou mostrar melhor depois. A interface do usuário, a estética de jogo, aqui é uma parte extremamente importante também, de deixar bem claro. Tá aqui começa o jogo no menu principal, onde tem 3 opções de jogar a opção ou sair. Da tela do menu principal, dá para ir para a tela de jogo pela primeira vez, onde acontece o mini tutorial, que ainda vai ser implementado até a entrega da M3. Que vai para a tela do jogo após conclusão do tutorial, que pode ir para o menu de pausa, que do menu de pausa pode ir para a opção voltar ao menu ou voltar ao jogo. Se for para opções, pode voltar para o menu principal ou ajustar as opções simplesmente, ou voltar para o jogo depois de sair do menu de pausa. E quando clicar em sair do jogo, vai aparecer uma tela de confirmação perguntando se você realmente quer sair do jogo, que isso é algo completamente necessário para qualquer tipo de jogo, para não ter misclick e possíveis frustrações dos players. Aqui no GDD não tem muito mais a falar. Eu vou mostrar mais agora o flow de pesquisa que eu tive, que é aquelas prints que eu mostrei antes. Aqui do moodboard do cenário, levei muito em inspiração a parte do Junkertown, da Blizzard, e mais uns assets que eu encontrei na Asset Store. Mas não usei eles, vou fazer meus próprios, mas me inspirei bastante. Mais sucatas e coisas de metal que foram deixados lá há muito tempo e reutilizados pelo Robo Rei para criar tudo isso, o Metal King. Aqui é o estilo artístico, que vai ser algo mais cartoon, algo mais assim, as torres aqui junto com os personagens que vêm próximos da torre. O estilo pintado à mão, assim, mais clean. Enfim. Vai ter o link do Miro também para vocês conseguirem olhar e ver mais de perto isso aqui também. Aqui o mapa conceitual para ter a ideia do jogo, um jogo para o Tiki, que leva para projeto e feedback. Eu queria falar sobre feedback na minha pesquisa e fazer um projeto sobre Tower Defense. A minha pesquisa fala sobre os visual effects e sobre os feedbacks, assim como eu já coloquei no memorando, a pesquisa para entregar. Eu quis fazer um Tower Defense, PC de defesa, que tem torres, que leva para ação, porque são tiros. O feedback leva para efeitos sonoros e visuais. Os efeitos visuais levam para saber o dano de cada tiro, que isso é importante, aparecer o número do dano para te saber o tanto de dano que está dando, é um feedback importante. E que encaixa nos tiros. Saber que tiro de cada torre está dando também é de grande importância, como por exemplo, uma torre de canhão não vai atirar uma bolinha vermelha, ela tem que atirar uma bola de canhão que dê uma explosão grande quando cai. E por aí vai. Isso aqui vai estar melhor visto quando vocês clicarem e verem de perto. Planilha de fluxos de telas eu já falei sobre ela lá na apresentação do memorial. Isso aqui foram as primeiras ideias que eu tive para linkar todos eles. O porquê um Tower Defense, porque eu tenho mais familiaridade e é bem fácil de apresentar a importância de bons feedbacks. O porquê de feedback para dar mais diversão e melhor jogabilidade, melhor experiência. O que é um Tower Defense, eu botei aqui. Possibilidades de feedbacks em Tower Defense por meio de Sound ou VFX, coloquei aqui também. Alguns exemplos. E falando sobre SVFX, que seria uma sigla junto para Sound Visual Effects. Aqui alguns links, mas tem mais do que eles lá no memorial.
as datas, só pra me deixar mais ligado. Tá. Agora vamos para a build. A build atualmente está assim, com o botão Play, Option e Exit. Por enquanto, Options e o Exit ainda não tem, mas vão estar funcionando. Todo o UI vão ser substituídos por esses placeholders, obviamente, vão ser o estado final. Quando clica em Play, vai para a tela do jogo, onde já começa. A parte do tutorial ainda vai ser implementada. Aqui está o timer, os inimigos que restam e as waves. A wave que tu tá. Quando clica, spawna uma torre. Essa é a torre Sentry, com o UIzinho que vai dizer o nome dela e o nível dela. Quando bota o mouse em cima dela, brilha a base para dizer que ela foi selecionada e mostra a range atual. O botão para avançar o tempo, voltar para o tempo oposto. Esse bugzinho ali está acontecendo por... Estou desenvolvendo um jeito de andar automaticamente, fazer uma animação automática com Inverse Kinematics, usando o tutorialzinho da própria Unity. Esse aqui é a torre canhão. Aumentar o tempo aqui rapidinho. Eles já aumentaram a vida máxima, o fator de dificuldade que eu já tinha apresentado. No momento o player tem só uma vida. Aqui o número vai crescendo conforme vai comprando torre. Comprei 3, então aumentou. Começou com 10, foi para 40. Agora custa 50 colocar uma torre nova. Infelizmente o RNG está fazendo vir só a Sentry, então eu não posso mostrar nada além dela. Eu fundi duas Sentries para fazer uma Sentry de nível 2. Ainda não foi atualizado esse UI, mas ele vai ser. Aqui tem uma torre Sniper. A range dela é absurda comparada com as outras. Isso aqui é um tipo de inimigo tanque. E esse é o Minion normal. A Sniper demora mais para atirar. Menu de pausa quando aperta ESC. Quando aperta ESC de novo. Ou aperta aqui de novo. Meu Deus, os tiros. O canhão quando atira. Fazendo esse VFX bonito. Que deu um trabalhão fazer. Eu queria mostrar ele. O estado atual da build é esse. Mostra o tanto de inimigos aqui. Deixa eu pausar desse modo que dá pra ver melhor. Opa! O tanto de inimigos aqui. 16 inimigos ao todo. Espero eu que esteja certo. Todos os meus testes deu certo. O timer. Pra quando sai de uma wave pra outra. E o número da wave. Tá na terceira wave. E o tanto de dinheiro. Por fim, é isso que eu tenho pra apresentar da build por enquanto. É onde ela tá. Apertar play, criar mais novas torres, fundir uma torre com a outra, dá pra fundir. Dá pra fundir a torre da Sentry Gun com a torre de tiro de míssil pra ela atirar mais rápido. Cada torre tem uma passiva única que é passada pra outra quando fundida. Por exemplo, a torre Sniper, ela quando é fundida com a Sentry Gun, ela passa uma porcentagem da range, 10% da range dela, pra Sentry Gun. Enquanto a Sentry Gun, se for fundida com uma Sniper, o oposto, né? Ela daria o ataque speed dela para Sniper, que continuaria com a mesma range. Essa aqui, ela aumenta um pouco da range e um pouco do dano. Menos range do que isso, do que a Sniper. A Sniper dá mais, ela dá 5%, a metade, só que ela dá dano junto. E tem a torre de tiros múltiplos, que ainda não apareceu. Espero que ela apareça. Veio uma dessa. Enfim. A RNG não está me ajudando. Mas tem a torre 12, que ela é de tiros múltiplos, ela tira duas bolinhas, e quando está no nível 2 ela tira 4 bolinhas, e depois o dobro disso sempre. E quando ela é passada por uma outra torre, ela dá o dobro de tiros para aquela torre, uma bolinha a mais. No mais, era isso que eu tinha para apresentar, esse é o estado atual da minha build. E é isso. Muito obrigado, boa noite e até mais.